Bom dia, meus irmãos. Eu gostaria de refletir com vocês nessa manhã sobre a história de Jacó e de Esaú. Não sei se você já leu essa história na Bíblia, eu imagino que sim. Ela está já ali no começo das Escrituras, no livro de Gênesis também, o primeiro livro da Bíblia, um pouco depois da história de Abraão e de Sara, que foi a história que nós lemos e meditamos ontem de manhã. E a história de Jacó e Esaú é a história improvável no que diz respeito à restauração, no que diz respeito à reconciliação, no que diz respeito a alguém ser merecedor de alguma coisa da parte de Deus. Que a Bíblia fale de pessoas imperfeitas e pecadoras, todos nós sabemos. A Bíblia não tem nenhum receio, o Espírito Santo não tem nenhum receio de esconder o pecado dos servos de Deus. Nós temos histórias como o adultério de Davi, temos histórias envolvendo alguns juízes, do período dos juízes. Temos histórias do próprio Moisés, um grande líder de Deus. Temos história de tantas pessoas, que são histórias que nos causam vergonha alheia quando nós lemos. Temos histórias de Pedro, histórias de outros dos apóstolos, que às vezes temos a imaginação, não sei se isso já passou pela sua cabeça, não é? De que se fôssemos nós no lugar deles, talvez a gente não faria o que eles fizeram, no sentido de pecar como pecaram, duvidar como duvidaram, não entender o que estava acontecendo, negar como negaram, fugir e tantas outras coisas estranhas. Mas a Bíblia não tem vergonha nenhuma de contar a história dessas pessoas cheias de defeitos. E como elas foram alcançadas, abraçadas com a graça, perdoadas e restauradas. Mas de todas, para mim, eu não vou dizer que a mais, mas assim, sem dúvida nenhuma ela está nas top 3, é a história de Jacó. Porque se tem alguém para quem o inferno foi criado, foi Jacó. Se tem alguém que merecia ir para lá, pensando no nosso jeito de pensar humano, não é? Porque quem é que merece ir para o céu? Né? Nós todos deveríamos ir para o mesmo lugar do Jacó. Mas quando a gente lê a história de Jacó, a gente é capaz de imaginar que se ele vai para o céu, então tem esperança para mim. Tem esperança para você. Porque a história de Jacó é a história de alguém absurdamente alcançado com a graça de Deus, restaurado pelo poder de Deus. E eu gostaria de ver, como ontem, alguns capítulos, alguns versículos espaçados, que estão ali a partir do capítulo 25 de Gênesis, se você quiser abrir ali comigo, por favor. E nós veremos alguns versículos relacionados à sua história. E o objetivo da meditação dessa manhã é justamente este, né? Refletir sobre a história de Jacó, a história com o seu irmão Esaú, e como a restauração ocorreu após um grande conflito. Enquanto vocês abrem, é fato que não existem famílias sem tensões. Não existe família perfeita. Aliás, eu sempre faço essa pergunta, mas vai que eu descubro alguma. Tem alguma família aqui que é perfeita? Levanta a mão. Porque é bom que todo mundo conheça, né? Tem alguma? Nunca teve uma discussão, nunca teve alguma dificuldade. Eu não estou falando de sair no tapa, isso aí não. Mas de alguma dificuldade mesmo, alguma briguinha, sabe, você casa e você descobre certas coisas depois que você não imaginava antes. Ou seja, não existe família sem tensões. E ainda que o casal tenha vivido muito bem durante muitos anos, quando nasce o primeiro filho, e o primeiro filho começa a andar, e começa a falar, e começa a se mostrar, a gente começa a se perguntar, não é? Quem é que ensinou? Para quem puxou? Não é? De que lado vem? Porque não é normal, a gente não ensinou isso aqui dentro de casa. Aqueles que tiveram filhos já passaram por isso, né? E aí a gente começa a imaginar de onde, quando na verdade não, veio de Adão e Eva. E só pelo fato de terem vindo dali já tem carga suficiente dentro deles para serem pecadorzinhos, sem que ninguém tenha treinado, planejado, ensinado nada disso. E isto causa tensões. Tensões sobre como nós vamos educar, como é que nós vamos corrigir, até onde, o que pode, o que não pode, para onde nós vamos levar, que conselho iremos dar e etc. E desde o início da história bíblica, o lar aparece como palco dos maiores conflitos e das maiores reconciliações também. Há conflitos entre povos, há conflitos entre famílias que formavam mini-reinos ou mini-grupos tribais, mas as principais lutas, elas acontecem dentro do núcleo familiar. Bom, a primeira de todas começa no núcleo familiar. A primeira batalha espiritual que ocorreu foi dentro da primeira família, que só era um casal, Adão e Eva. Era ali que o diabo estava. Ele não estava fazendo piquenique com os demônios do outro lado, num lugar mais quente. Ele estava onde Adão e Eva estavam.
e aquilo que Deus cria para glorificar a Ele, o Senhor, é onde o diabo está para matar, roubar e destruir. Foi o que Jesus ensinou. Então, se de alguma maneira as nossas famílias são chamadas para espelhar e espalhar a glória de Deus, é ao nosso redor ou dentro da nossa casa que estes espíritos imundos desejarão estar para causar tensões, divisões, batalhas espirituais, sem que nós percebamos que elas estão acontecendo ali. A gente acha que o problema é o sangue ruim da minha esposa, do meu marido. O problema é essa criança que fica o dia inteiro na casa da sua mãe, aí chega aqui, olha como é que chega. A gente tem a tendência de achar que a culpa é daqui, a culpa é dali, e a nossa luta começa contra carne e sangue. E é muito curiosa as palavras de Paulo em Efésios capítulo 6 sobre a armadura de Deus, que ele escreve no contexto da família. Muitas vezes, por causa da divisão que as sociedades bíblicas fazem no mundo inteiro, e que já é clássica há séculos por conta da divisão de capítulos e versículos na Bíblia, a gente acha que quando começa, a partir do versículo 10, ali mais ou menos do capítulo 6 de Efésios, sobre a armadura de Deus, que ele começou um assunto novo, já no final da carta. Mas não, quando nós pegamos a carta sem essas subdivisões, sem os números dos capítulos e versículos, do jeito que Paulo escreveu, e a gente estuda aquilo como uma peça literária, como uma carta que foi escrita de alguém para alguém, você não consegue separar a armadura de Deus do contexto imediatamente anterior e maior que cobre a armadura de Deus, que é sobre família, que começa no capítulo 5. Que começa, na verdade, sobre Paulo falando sobre encher-se do Espírito para resolver alguns problemas da divisão que havia na igreja, mas que só havia na igreja porque havia dentro das famílias, e que acabou sendo levado para a igreja. E então, quando leva para a igreja, ele fala da necessidade que nós temos de nos encher do Espírito Santo. Ele fala, não vos embriagueis com vinho, mas no qual há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele vai falar como. E aí ele fala da questão dos hinos, dos cânticos espirituais, das orações, ele fala da sujeição, quando ele diz sujeitai-vos um ao outro no temor de Cristo, os maridos, as esposas, os maridos amando e servindo como Cristo serve a igreja, ama a igreja e dá a vida por ela. Isso é um tipo de sujeição. O amor, ele se sujeita para cuidar do outro. E a mulher, na sua sujeição e submissão ao marido, amando-o, respeitando como cabeça do lar, ele descreve isso. Depois ele descreve o casal como aquele que é para quem as crianças se sujeitam, se submetem. Como eles devem se portar diante dos filhos, como os filhos devem tratá-los. Naquele contexto havia servas e havia pessoas que viviam juntos. Como é que devia ser esse relacionamento com os servos? Então ele fala do papel do marido, do papel da esposa, do papel dos pais, do papel dos filhos e das outras pessoas que moram junto na casa. E aí, de repente, ele fala, fortalecei-vos. E na força do seu poder, tomai para vós a armadura de Deus. Vós quem? Será que ele voltou a pensar na igreja? Ou ele está pensando naquele grupo de pessoas sobre os quais ele falou até ali? Ele está pensando na família. E aí ele diz que a nossa luta, nossa de quem? É na família. Não é na igreja? É também, porque a igreja é composta do quê? Mas se a gente não prestar atenção dentro da família, a gente só vai levar problemas maiores e mais difíceis e mais demorados para a igreja. Mas começa aqui a consciência de que a nossa luta não é contra a carne e o sangue ruim com quem eu casei. Se tivesse orado mais, devia prestar atenção e teria, mas naquela época eu estava tão longe de Deus, deu no que deu. Não, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, contra essas forças espirituais que vivem nesse mundo tenebroso, nessa região do mal. Paulo usa uma série de adjetivos e de palavras para descrever esse mundo caído que está sobre nós e para o qual muitas vezes os nossos olhos estão fechados. E muitas vezes tão fechados que nós somos incapazes de perceber que muitas, se não quase todas, as batalhas espirituais que acontecem dentro das nossas casas têm procedência deste reino, desse reino espiritual do mal. Mas por estarmos com os olhos fechados, a gente bota a culpa em quem a gente vê. É lógico, é imediato. Já vai ter uma solução, e até a gente descobrir que não tem solução. A gente botou a culpa, mudou o quê? Resolveu o quê? Não resolveu nada, só colocou mais raiva, e aí, enfim, até que acaba de uma vez. Até que se destrói de uma vez. Até que mata de uma vez. E é aquilo que o Senhor Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 10, que ele veio para fazer. O diabo, né? Ele veio para matar, ele veio para destruir, ele veio para roubar aquilo que Deus queria colocar na vida de vocês.
e que Deus poderia muito bem fazê-lo, como ele faz a despeito de tantos no passado, mas que ele também nos chama para que nos arrependamos, para que tenhamos os nossos olhos abertos e para isso fitos nele, para que a gente não seja míope, para que a gente não seja cego à realidade do nosso mundo, de modo que a gente enxergue para além do que os olhos podem ver e para que a gente considere a realidade espiritual ao nosso redor. Portanto, a Bíblia o tempo todo descreve, no contexto das famílias, contexto de tensão, contexto de batalhas espirituais, pecado, às vezes adultério, às vezes assassinato. É o caso de Caim e Abel, 2 irmãos, e tantas outras histórias. Histórias de mentira, histórias de engano, histórias de mesquinharia, que é o caso de Jacó, histórias de roubo e tantas outras histórias. E, curiosamente, quando Deus conta essas histórias na sua palavra, ele não conta para dizer que essas são as famílias que vão para o inferno. Ele conta para dizer que são essas as famílias que são restauradas, transformadas e muitas vezes usadas para que o seu tesouro, o tesouro do Evangelho, chegue a este mundo. Porque quando nós levarmos esse tesouro ao mundo, o que nós vamos encontrar? Famílias iguais às nossas, com as mesmas lutas, com as mesmas dificuldades, para que apresentemos a eles aquele que é a força, aquele que é o poder da restauração, o poder do perdão, o poder da graça, o poder do amor, que é muito mais do que um sentimento barato, mas uma decisão de cuidar e proteger e prontidão para perdoar, que lá fora eles não conhecem nada disso. Para eles, amor é paixão, amor é gostar. Ah, como eu te amo. E na hora que eu não tenho mais a paixão que eu tinha, na hora que eu não tenho mais o encantamento que um dia eu tinha, na hora que o meu coração se encantar com a beleza de outra pessoa, eu estupidamente digo que o que acabou foi o amor, quando na verdade eu nunca amei. Porque o amor não acaba. O amor não é um sentimento, o amor não é uma atração, o amor não é uma paixão. É só nós colocarmos o amor na boca de Deus. Será que Deus tem uma paixão por nós? Será que Deus se atrai por nós? Será que Deus se encantou com a nossa sujeira e podridão? O amor, vindo de Deus, é uma decisão. Ele decide cuidar aqueles que ele ama para além da razão. Assim como a gente, quando outros começam a se gostar, por exemplo, nossos filhos, né? Eu fico imaginando quando chegar a minha hora. Mas eu já conversei com tantos irmãos, amigos, que eles falam, pastor, eu não sei o que a minha filha viu naquele cara. Alguns aqui já talvez passaram por isso. Eu fico pensando, mas o gostar, a paixão, o encantamento, o gostar de certas virtudes e atributos na outra pessoa, não é muito racional isso, né? Não é muito racional. É só vocês conversarem com a minha esposa. O que ela achou? O que ela viu? Ela não é muito racional, certos sentimentos. Mas o amor, ele é, de fato, algo que vai para além da razão e ele entra no campo da decisão, de modo que aquela pessoa que, por N razões, que eu mesmo e os outros não entendem, eu me afeiçoei dessa pessoa, eu gostei dessa pessoa, eu me apaixonei por essa pessoa, eu sei que esses sentimentos, em um momento, eles vão acabar. Eles vão diminuir, pelo menos. Eles podem até apagar. E eles podem reacender. Mas eles não são o amor. E é aqui que a maioria das pessoas que não conhecem o amor como é no coração daquele que é o amor, Deus não ama. 1 João 4,8 diz que ele é amor. Então, se eu olho para ele para descobrir o que é isto, amor, então eu vou descobrir que eu aprendi tudo errado com os meus amiguinhos, com os meus coleguinhas, quando eu era novinho, quando eu era jovenzinho, comecei a gostar de pessoas e a gente começou a conversar sobre isso. E eu achava que aquilo eu estou amando. Eu nem sei o que eu estou falando. Mas depois que o amor de Deus foi derramado sobre o meu coração, e eu fiquei absolutamente constrangido com esse amor, é quando eu entendi o que de fato é amar. E vai muito além de qualquer sentimento ou qualquer coisa que um dia pode acabar, naturalmente. Principalmente quando a minha esposa, eu vou colocar só na nossa conta, começa a ver um monte de pecado na minha vida. Um monte de coisa que não é legal. Um monte de comportamento, um monte de, atitudes, né, reações. É natural que certos sentimentos diminuam ou acabem. Mas nunca digam que o amor acabou, porque o amor não é isso. O que acabou são outros sentimentos e valores e, enfim, coisas que estão juntos dentro do coração, mas que estão abaixo da decisão de cuidar da pessoa que um dia eu me afeiçoei dela e com isto eu amei aquela pessoa e esse amor é como que uma
uma cobertura de fato, que vai proteger esse relacionamento até o fim, ainda que outras coisas debaixo dessa cobertura possam ruir ou acabar. É cuidar da pessoa caso ela, por algum acidente, perca todos os atributos estéticos que um dia possuía e que me agradaram, mas não tem mais, por algum acidente, por alguma doença, por alguma razão. Ou por outras coisas que possam acontecer nesse relacionamento. O amor é essa decisão. E é por isso que Deus nos ama. Ele decide nos amar. Ele decide fazer com você e comigo aquilo que nós não merecemos receber. E é com base no amor dele que nós aprendemos a amar um ao outro, especialmente aqueles com quem nós convivemos todos os dias da nossa vida. Mas a existência desse amor anula ou acaba com todo sentimento ruim, tensão, batalha espiritual? As histórias que nós encontramos na Bíblia nos ensinam que absolutamente não. E a história de Jacó e Esaú nos coloca diante desse drama familiar real, onde nós encontramos pessoas, irmãos, que se ferem, que se afastam, que guardam mágoas profundas, mas que surpreendentemente são visitadas pela graça reconciliadora de Deus. Então vamos olhar o texto. Eu quero começar no capítulo 25 com vocês, de Gênesis. Gênesis capítulo 25. Eu gostaria de ler a partir do versículo 19. Nós vamos ler até o final do capítulo, para entrarmos aqui dentro do contexto da história, não é? São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca. O Isaque casou com 40 anos com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. E então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor respondeu: 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso chamaram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Ele casou com 40, mas só teve os gêmeos com 60 anos. É curioso, não é? A esposa do Abraão era estéril, a esposa do Isaque era estéril, e a esposa amada de Jacó era estéril também, a Raquel. E Deus milagrosamente fez destas mulheres virem os descendentes dos quais veio o nosso Salvador. Mas isso é outra história para refletir num outro momento. Continuando o texto, verso 27. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois eu estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito da primogenitura. E ele respondeu: eu estou com fome, eu estou morrendo de fome. De que me vale o direito da primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Apenas até aqui. Essa história já tão lida, não é tão ensinada e pregada, eu imagino que você já tenha ouvido tantas histórias, tantas pregações a respeito desse livro e dessa história. Mas o que nós temos aqui que me chama a atenção, especialmente nessa questão da tensão familiar, é que a semente do conflito já está muito antes da história dos 2 irmãos ali, do problema, que é o que eu quero refletir. A semente já vem antes do favoritismo do papai e da mamãe. O Espírito Santo contou aqui pra gente que o Isaque, ele gostava mais de quem? Do Esaú. Por quê? Porque ele caçava, trazia umas comidas gostosas, uma carne boa, fazia um churrasco muito bom. E a Rebeca gostava mais do Jacó.
Eu falei, o Isaac gostava mais do Esaú, né? Isso. E a Rebeca gostava mais do Jacó, porque o Jacó era pacato, ficava só dentro de casa, estava às vezes ali com a mãe, fazendo coisas ali com a mamãe. E ele estava sempre com a mãe, e a mãe gostava mais dele do que do outro, que fedia, que ficava no campo, vinha cheio de sangue. Favoritismo. Já está errado ali já. Já começa a diferença aqui. E o próprio Isaac leva isso até o fim, porque embora ele tenha ouvido de Deus que o mais novo seria abençoado, Jacó, nos seus últimos momentos de vida, quando estava cego e quase surdo, ele quis abençoar Esaú. Ou seja, o próprio Isaac também tinha um coração desobediente, ele queria abençoar aquele que era o favorito dele, não o filho mais novo, que era quem Deus disse que seria aquele que levaria a aliança consigo, que era o Jacó. E a rivalidade começa ainda no ventre. A gente leu no versículo 23 que 2 povos, 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro e o mais velho servirá ao mais moço. Ou seja, já está claro que a bênção de Deus estaria com o mais moço. Quando os 2 estavam no ventre, não era porque um era melhor que o outro, não era porque um tomou uma decisão antes do que o outro, mas era porque Deus decidiu. Porque Deus quis. Desde o nascimento há uma disputa. Esaú é o primogênito, é ele que nasce primeiro, mas Jacó agarra o calcanhar dele. E o nome Yaakov, em hebraico, literalmente é isso, aquele que agarra o calcanhar. Ou agarrador de calcanhar, Yaakov, de onde tem Yaakov, de onde tem Jacó, de onde tem Tiago. O nome Tiago vem daqui também. Ou seja, Yaakov é aquele que agarra calcanhar, que depois, mais à frente, é chamado de enganador. Mas esse não é um nome, nenhuma mãe em sã consciência daria um nome desse. Como é que seu filho vai chamar? Ele vai chamar mentiroso, enganador. Não é isso, não é? É simplesmente agarrador de calcanhar. Mas o ponto é que essa atitude de agarrar, para puxar, para passar na frente, de se sobressair, ela acompanhou a vida do Jacó. E não foi apenas no ventre, no momento do nascimento dos gêmeos, mas foi em toda a vida, como nessa história que a gente acabou de ler aqui. A história de um irmão que tem o seu irmão. Imagina vocês que têm irmãos, tá? E aí, de repente, você está lá na sua casa, você fez uma comida bem gostosa, um bolo, ou estourou aquela pipoca, você está com um guaraná ali gelado, e aí, de repente, chega o teu irmão, a tua irmã, cansado, morrendo de fome, e fala, dá um pouquinho. Aí você fala, primeiro você vai me dar aqui um dinheiro. Né? R$200. Eu não sei quanto que vale o direito da primogenitura. O seu irmão ia olhar na sua cara e vai falar, sai daqui, né? Te empurrava e pegava comida. Não é assim? Mas eles levaram tão a sério, e aparentemente era tão séria a proposta de Jacó, que o Esaú falou, do que me vale o meu direito de primogenitura, que era o direito de ser abençoado e herdar maiores coisas, ter a responsabilidade de cuidar espiritualmente, inclusive, dos descendentes de seu pai. Era um direito dele isso, legalmente falando. E ele falou, de que me vale? Ou seja, é um pecado no coração de Esaú também desprezar esta bênção que era a primogenitura nesse contexto. Uma bênção que não envolve apenas coisas materiais, como eu disse, mas coisas espirituais também. Jacó não estava nem aí, nem para coisa material, nem para coisa espiritual. Ele estava com fome. Ele queria encher a barriga, igual o pai dele, igual Isaac. E estava tudo bem, porque tem uma pessoa com uma necessidade e tem um esperto querendo vender uma coisa para um bobão. O mundo até hoje é assim, não é? Todo dia não dizem que acorda um esperto e um bobo e eles se encontram? E dá match, né? E o esperto sai mais rico e o bobo sai mais pobre, achando que pagou para receber alguma coisa? Vocês conhecem a história. É o Jacó. O vender... Eu não vou falar, deixa quieto. Eu ia falar alguma coisa, mas deixa quieto. É Jacó se aproveitando da necessidade do outro para vender algo ao outro, que ele sabe que não poderia fazer nada, mas na necessidade do outro é só fazer uma excelente propaganda que vai pegar. E ele vai sair bem, e o outro vai sair satisfeito naquele primeiro momento, até que ele vai se revoltar depois. E vai pedir a conta. Só que a conta vai ser a vida do irmão. É como se alguém hoje que se sentisse enganado, saísse para matar a pessoa que vendeu algo para ele que, obviamente, era enganosa, devido à propaganda que foi passada. Mas foi o que aconteceu. Você venderia uma bacia de pipoca para sua irmã, para o seu irmão, um guaraná, você fala, primeiro você me dá R$50. Foi o que Jacó fez, e isso foi sério. Ou seja, Jacó não presta. Não é verdade? Jacó não é gente. Jacó não tem coração, Jacó não tem amor. Mas e Deus? Que Deus? Jacó nunca orou a Deus. Nós não conhecemos orações na boca de Jacó, desejo por Deus, até que o próprio Deus o busque, quando ele estava fugindo do irmão, jurado de morte pelo irmão.
numa outra ocasião que ele enganou de novo o irmão. Mas aqui foi só uma das vezes. Enfim, mais adiante ele engana o irmão, ele engana o pai. No capítulo 27, abra comigo lá, por favor. Nós vemos a história de quando o pai dele, e do Esaú também, né? O Isaac, já praticamente surdo, completamente cego, devido à idade. Todos achavam que ele iria morrer, o que é muito curioso, porque ele demora para morrer, ele vai morrer depois da mãe ainda. Dura muito tempo, mas todo mundo achava que ele ia morrer, ele mesmo achava que ia morrer, ele pede para os filhos virem, para o filho vir, o Esaú, para abençoá-lo. E aí então o Esaú vem, e vamos ler a história, né? Verso 1 do capítulo 27. Quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho. E lhe disse, meu filho. Esaú respondeu, aqui estou. O pai lhe disse, estou velho, não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, sua aljava, seu arco. Vá ao campo, apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. A Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho, ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão. Ele disse, traga uma caça e faça comida saborosa para mim, para que eu coma o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute minhas palavras, faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me 2 bons cabritos. Deles eu farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai, para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse para Rebeca, sua mãe, Esaú, meu irmão, é um homem peludo, eu sou um homem de pele lisa. Se meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois, Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Imagina quanto que era peludo esse Esaú, né? Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. E Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. E ele respondeu, fale, quem é você, meu filho? Só tinha 2, né? Mas pela voz... Jacó respondeu ao seu pai, sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se, coma a minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Jacó perguntou ao seu filho, como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? E ele respondeu, porque o Senhor, seu Deus, o mandou ao meu encontro. Além de tudo, o abençoado é blasfemo, cita Deus em vão. Né? Por isso que eu digo, se ele está lá, irmãos, tem chance. Para você, para mim, para todo mundo. Se a graça de Deus nos alcançar. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto, para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Então perguntou, você é mesmo o meu filho Esaú? E ele respondeu, eu sou. Então disse, traga isso para perto de mim, para que eu coma a caça de meu filho e o abençoe. Jacó a levou até ele, o pai comeu, trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse, venha cá, me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu, e daqui começa a bênção, e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho, que povos sirvam você, e nações o reverenciem, que você seja senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. E aconteceu que depois que Isaac abençoou Jacó, e este tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão,
vindo da sua caçada. E ele também fez a comida saborosa e levou ao seu pai. Ele disse: levante-se, meu pai, coma da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaque, o pai dele, perguntou: quem é você? E ele respondeu: sou seu filho, seu primogênito, sou Esaú. Isaque estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: mas então quem é aquele quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse e o abençoei. E ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito, cheio de amargura, e disse: abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: seu irmão veio, e com astúcia tomou a bênção que era sua. Isaque disse: não é com razão que ele se chama Jacó, o agarrador de calcanhar, o enganador, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito da primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? E Isaque respondeu a Esaú: eis que o constituí senhor sobre você. E fiz com que todos os parentes sejam servos dele. De trigo e de vinho supri. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? E Esaú disse a seu pai: será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando a voz, Esaú a voz chorou. Então Isaque, seu pai, disse: sua habitação será longe, longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse em seu íntimo: os dias de luto do meu pai se aproximam, então eu matarei o meu irmão Jacó. E chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço. Ele disse: eis que o seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que eu vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Só um parênteses, esse daqui era mais de 1000 quilômetros de distância de onde eles estavam, a pé. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão, e cesse o rancor dele contra você, e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus 2 filhos num só dia. Então Rebeca disse a Isaque: estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? E a própria Rebeca vai e engana o marido, dizendo que ela estava desgostosa, né, das esposas que o Esaú pegou para ele, que eram 2 moças da região cananeia, que trazia tristeza para o Isaque e para a Rebeca. E agora ela diz: vai que o Jacó faz a mesma coisa, vamos mandar lá para a casa do meu irmão? Só para ele achar uma esposa lá, mas na verdade a razão era outra. Então vejam, irmãos, isso daqui é uma família abençoada? Isso daqui é uma família santa? Isso daqui é aquela família que a gente olha como espelho e venera, dizendo: ó Deus, faz com que a minha vida seja como a família do Jacó, com Esaú. Que os meus filhos sejam como Esaú e Jacó. Que o meu relacionamento com a minha esposa seja como a de Rebeca com Isaque. Que ela me engane, né? Que ele tenha o seu preferido e que o meu filho mais velho queira matar o irmão mais novo. A gente não... Esse é o tipo de família que não é um exemplo para nós. Mas quando Deus decide amar alguém, Ele não decide porque Ele vê em nós alguma coisa especial, mas porque Ele é bom. E porque o amor dele é incompreensível e imerecedor. E não ache que o amor dele por você é diferente do amor dele por essas pessoas aqui. Que você e eu sejamos mais importantes ou especiais. Enfim, essa é uma família despedaçada, um lar literalmente partido, cheio de lutas, cheio de problemas. E aí no capítulo 32, se você olhar um pouquinho mais adiante, nós temos, depois de toda a história em que, antes de chegar ao capítulo 32, o que ocorre? Vou resumir aqui bem brevemente, por causa do tempo. Jacó, ele sai dali, da terra de onde eles viviam, no meio de onde hoje é o território de Israel, o estado atual de Israel, próximo a Hebrom, mais ao sul, próximo a Jerusalém, ele sai dali. E ele vai para o sul do Iraque, de hoje em dia. Se fosse hoje, né? Ele vai para uma rota chamada de Rota dos Reis, que era uma rota que era usada pelos comerciantes naquela época.
Era a única rota possível, porque se fosse numa linha reta, tinha deserto, ele morreria ali em alguns dias. Então ele sobe até o que hoje seria o Líbano, vai para a Síria, atravessa a Síria inteira, começa a descer ali na pontinha do Iraque, vai até o sul do Iraque, hoje no caso, que é onde ficava, no sul da Babilônia, a região de Harã, que é onde vivia Betuel, Labão e os outros. Dá quase 1.000 quilômetros de caminhada. Cerca de um mês de caminhada. A Bíblia não fala de nada que aconteceu nesse um mês, porque pouco importa. A única coisa que acontece é que ele dorme num travesseiro de pedra, ele tem uma visão de escadas, de anjos que sobem e descem, e Deus vem e fala com ele. Vocês lembram da história? E Deus diz para ele, olha, eu vou te trazer de volta, eu vou abençoar seus descendentes. Sendo que ele mesmo nunca havia aberto a boca para falar com Deus. Mas Deus o amou. E Deus renovou a aliança com ele, como disse para Isaac e para Rebeca que faria, desde quando os dois estavam no ventre. Ele vai para lá em Padã Arã, ele conhece a Raquel, se apaixona por ela, depois descobre que ela tem uma irmã mais velha, Lia. Ele vai e conhece os pais dela, o Labão, que é irmão da mãe dele, irmão da Rebeca. E lá então ele mora, e ele começa a trabalhar, e ele percebe que ele é encantado pela Raquel, a Raquel e a Lia, né? Ele é encantado pela Raquel, quer se casar com a Raquel, e o sogro faz uma proposta, trabalha 7 anos para mim. Você trabalha 7 anos e você pode casar com ela. O que é um absurdo, porque o máximo dos dotes cobrados naquele tempo, inclusive o livro de Deuteronômio fala de quanto se pagaria por uma moça que alguém violentou e engravidou aquela moça, para que o rapaz não seja morto. Deuteronômio fala isso. Ele tem que se casar com aquela moça e pagar um tanto de dotes lá, não é? de dote, que seria o equivalente a 5 anos de trabalho. Aqui o Labão está propondo 7, ele está propondo além do que todos propunham em termos de dote, de pagamento pela filha de alguém. E o Jacó amava tanto a Raquel que ele aceitou e trabalhou 7 anos. Ele trabalha 7 anos. Depois de 7 anos ele vai e lembra o sogro dele. Eu posso casar com sua filha? Claro que pode, vamos fazer uma festa. E faz a festa com muita comida, muita bebida, muito vinho. E à noite, a festa 7 dias, na primeira noite de núpcias, ele vai para a tenda para consumar o casamento com a esposinha Raquel. E ele já bebeu muito vinho, está tudo escuro, a noiva usa véu, não é como hoje as noivas que usam véu, que você vê o que está depois do véu. O véu é transparente, né? Você consegue ver uma que está... Naquela época era um pano, você não via nada. Podia ser um homem ali, você não saberia. E literalmente, você não via nada. Então você imagina, o Jacó com a Raquel dentro do véu. E aí passa a noite, e ele já estava com a cabeça daquele jeito, e aí ele vai para a tenda. Tinha luz elétrica, tinha luz do... Não tinha, era tudo escuro. Comido e bebido. A moça com o véu. Eles deitam. Ele vai ser... Na cabeça dele, eu trabalhei 7 anos, só pode ser a Raquel. Aí quando acorda no outro dia, era quem? Era a Lia. E ele não ficou feliz não, gente. Ele foi falar com o sogro. O que é isso que você fez comigo? Trabalhei tanto. E ele diz, olha, aqui na nossa terra, a filha mais nova não toma o lugar da filha mais velha. Quem que fez isso? Ele, na terra dele. Mas aparentemente, a Bíblia não fala que ele contou isso para o sogro. Mas de uma maneira, assim, que é divina. É como se Deus desse um tapa de pelica nele, né? Dizendo o seguinte, olha, pela boca de um ímpio você vai ouvir que não se passa no lugar do outro. Mas se você quiser, trabalha mais 7 anos e eu te dou a Raquel também como sua esposa. No final dessa semana, complete a semana de casamento, complete esses 7 dias, tem mais 6 só. Aí daqui 6 dias eu te dou a Raquel, você casa com a Raquel daqui 6 dias, mas pelo preço de mais 7 anos trabalhados. Tudo bem? Jacó falou tudo bem, ele amava a Raquel. E assim acontece. E vem junto a serva de Raquel, a serva de Lia, que era a Zilpa e a Bilá, ele tem filho com as 4. Com as 4. Jacó. E aí, então, depois que ele passa 14 anos, quase 15 anos morando ali, e lembra que a Rebeca falou o que para ele? Vá para a casa do meu irmão, fique alguns dias lá. Até que passe a fúria do seu irmão. Passaram-se 15 anos. Quando ele volta, a mãe dele já estava morta. E o Isaac, que todo mundo achava que ia morrer, estava vivo. Tanto é que os dois irão enterrar o Isaac depois, já reconciliados. Mas essa é a história. Ou seja, a Rebeca nunca mais viu o filho dela de novo. Ela que participou daquele conluio, daquela enganação toda, ela mesma morreu sem ver o filho dela novamente. E sem ver essa reconciliação que ela disse que aconteceria. Porque ela participou dessa mentira, dessa coisa toda aqui. Mas ele então, ele foge do seu sogro com as esposas e concubinas e filhos
e tudo que Deus deu a eles ali na terra de Padã Arã, voltando para sua terra, pedindo para que Deus preparasse o terreno para que ele se reconciliasse com o irmão. É quando, eu falei disso ontem de manhã, o Labão vem no encalço, tenta persegui-lo para trazê-lo de volta, pelo menos cobrá-lo dele ter saído sem se despedir e tudo mais. É quando ele chega e fala para o Jacó que se o Deus de Jacó não falasse com ele no meio do caminho, ele mataria Jacó. Mas porque o seu Deus pediu para que eu não fizesse nada com você, eu não farei. Mas por que você roubou os ídolos da minha casa? E aí a história dos ídolos. Quem roubou foi a Raquelzinha, que enganou o próprio pai, como Jacó tinha feito com o dele, 15 anos antes. E aí tudo bem, eles se despediram, Labão voltou lá para Padã Arã, eles estavam nas colinas de Gileade, então eles continuam a viagem deles de quase um mês, quase 1.000 quilômetros de retorno, para ali para a terra de Canaã. E aí quando chega ali na terra de Canaã, depois de tudo isso, com as esposas e filhos, etc., e toda essa história, é quando o capítulo 32 nos conta a história do encontro desses dois irmãos, que estavam quebrados. Então vamos dar uma olhadinha. Versículo 1 de 32. Também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, terra de Seir, território de Edom, e lhes deu essa ordem: assim vocês falarão a meu senhor Esaú. O seu servo Jacó manda dizer isto. Agora ele já virou servo, né? Agora ele já está humilde. Como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos. Em vez de comunicado a meu senhor, Esaú, para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até o seu irmão Esaú, também ele está vindo para se encontrar com o senhor. E 400 homens estão com ele. Note, Jacó estava com 2 esposas, 2 concubinas e os filhos que ele teve com as 4. E mais um ou outro servo. Mas era servo de trabalho, não era de exército. E aí ele ouve de um desses servos que o Esaú estava vindo no encontro com 400 homens. Não está falando de filho, não está falando de esposa. 400 homens. Se você fosse o Jacó, o que ia passar na sua cabeça? Corre, vamos voltar para o Labão. Será que tem lugar ainda lá em Padã Arã? Mas aí nós vemos que, verso 7, então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, também os rebanhos, os bois, os camelos, pois pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó orou, agora ele orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste. Agora ele se lembra do Deus que apareceu 15 anos atrás a ele, mais ou menos no mesmo lugar onde ele estava aqui agora, no retorno, quando ele estava saindo, fugindo de lá. Quando me disseste: volte para a sua terra, para a sua parentela, e farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Aqui, de fato, a gente percebe que o Espírito Santo já havia começado alguma coisa no coração dele, porque ele reconhece. Ele não vai só pedir para Deus livrar ele. Ele reconhece a sua miséria, seu pecado e a fidelidade de Deus, da qual ele não é digno. Esse senso de indignidade só surge no nosso coração quando a gente está arrependido, não é? Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú. Porque temo que ele venha e ataque a mim e às mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú, 200 cabras, tará. Ele vai dizendo várias coisas, né? E falou para um servo: vão à minha frente, deixe espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro servo: quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você, pergunte: de quem você é? Para onde você vai? De quem são esses animais? E o que você está trazendo? Responda: são do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos que vinham conduzindo os rebanhos: é assim que vocês devem falar com Esaú quando se encontrarem com ele. Também dirão: eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque Jacó pensava assim: eu o aplacarei com o presente que me antecede. Ou seja, eu vou comprar o meu irmão, né? Vou comprar ele, suborná-lo, né? Depois eu o verei pessoalmente, e talvez ele me dê boa acolhida. Assim mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. E aí acontece a luta dele com um anjo, né? A luta com o Senhor.
no vale ali de Peniel, que mudou a vida dele para sempre a partir daquele momento. Muitos historiadores bíblicos, alguns teólogos bíblicos e alguns estudiosos da história dos avivamentos dizem que esse pequeno evento talvez tenha sido um pequeno avivamento na vida de Jacó. Mas isso é matéria de debate, discussão e reflexão para um outro momento. Mas o capítulo 33 fala que quando Jacó ergueu os olhos, versículo 1, 33:1, e viu que Esaú se aproximava e com ele os 400 homens, repartiu os filhos entre Lia, Raquel, a Zilpa e a Bila, as duas servas. Pôs as suas servas, olha o que esse cara fez. Pôs as servas e seus filhos à frente. Tipo, eu tenho 4. Eu gosto menos da Zilpa, então você vai primeiro. E os seus filhos. Depois eu gosto um pouquinho mais da Bila, você vai atrás. E depois a Lia. A Raquel fica aqui. Esse é o homem. Lia suas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou. E choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses que estão com você? Jacó respondeu: os filhos com que Deus agraciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas, seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia, seus filhos se prostraram. Por último, chegou José, Raquel, e se prostraram. Esaú perguntou: qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: é para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se eu alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. E você me acolheu tão bem. Portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: vamos partir e seguir viagem. Eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que esses meninos são fracos, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante de seu servo. Eu seguirei aos poucos, no passo do gado que vai à frente, no passo dos meninos, até chegar o meu senhor em Seir. Ele acabou indo para outro lugar, nem foi para onde dizia que iria. Esaú respondeu: então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. E Jacó respondeu: para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos de meu senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir pelo caminho de onde tinha vindo. E Jacó, que falou que ia encontrar com ele em Seir, foi para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas, tendas para o seu gado. A casa também era uma tenda. Por isso o lugar se chamou Sucote. Sucote. Voltando de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. O que a gente não vê acontecendo é o transformar do caráter de Jacó, por parte de Deus, no meio dessa história. Mas o fato dele chegar ao final e entender que ele deveria criar um altar, altar é lugar de memória, é lugar de consagração, é lugar de entrega, de sacrifício. E sobre esse altar, tendo vindo de uma terra de ídolos, estando agora numa terra de ídolos, e dizendo que a dignidade da adoração sobre um altar de entrega é somente o Deus de Israel, o Deus dele mesmo, ele é o Israel. Ele é o homem cujo nome de Jacó foi mudado pelo próprio Deus lá em Peniel, que a gente passou do capítulo agora há pouco. Para Israel, ele diz: ele é o meu Deus também. Até aqui era o Deus de Abraão, meu avô, de Isaac, o meu pai, mas esse altar trará a memória de que ele também será o meu Deus. Veja o que ele fez por mim, veja o que ele é para mim. E ali, sem ser confrontado em nenhum momento, Jacó ele não podia reencontrar o seu irmão, sem que antes ele tivesse essa luta com Deus, que ele teve em Peniel.
Ele precisou ver a face de Deus e a restauração dele. É como se Deus tocasse nele, física e espiritualmente, não é? Para que então agora, preparado por ter tido um contato mais de perto com o próprio Deus, ele pudesse em paz ir buscar o seu irmão. Mas ainda assim, os medos, dúvidas e questões humanas ainda estavam ali. E essa é a razão pela qual ele coloca presentes e servos, e coloca mesmo as mulheres numa espécie de escala ou hierarquia de preferência diante dele. Coisa que se vê no pai e na mãe dele também, o Isaac e a Rebeca, que não deveria, foi a razão de tudo isso ter acontecido. Mas os pecados que estavam nos pais, aparentemente está no filho agora também. Mas ainda é ele. E aí no capítulo 33, que nós acabamos de ler também, o reencontro acontece e ele surpreende, porque a graça vem do lugar mais inesperado. A graça não vem de Jacó, a graça vem de Esaú, que tinha todo o direito de fazer o que quisesse com ele. Mas ele vem, o abraça, o beija e o ama. Por decisão, não porque nada o agradasse. O presente não agradou. Ele nem precisava de nada daquilo. Isso é amor. Amor é a decisão de perdoar alguém que é tão seu, que é tão com você, e com quem um dia você fez uma aliança, ou pela providência de Deus, já nasceu em aliança, como por exemplo o caso do irmão. A gente não escolhe o irmão e a irmã que a gente tem. A gente já nasce aliançado dentro da mesma família. Eu decido cuidar e amar e proteger essa pessoa até o último dia, porque é meu irmão, mas não merece. Mas quem que merece? Quem de nós merece qualquer coisa nesse mundo? Jacó, maravilhado, ele diz algo tão profundo, né? Tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus. Aqui eu li com uma certa ironia, mas se nós formos parar para pensar, é como se também, se eu fosse ler de uma outra forma, era como se Jacó reconhecesse, olhando para o rosto, para o beijo e para o abraço do irmão Esaú, não Esaú, é como se Deus estivesse o abraçando. É como se Deus estivesse correndo. É como se Deus estivesse demonstrando fisicamente: eu te perdoo, Jacó. Eu te abraço, eu te acolho, eu te restauro. Não precisava de nada disso. É por graça e não por barganha. É imerecido. É favor que eu dou porque eu amo dar. Eu sou benigno, eu tenho prazer em te abençoar. Aprenda e seja assim também. Por isso que talvez uma outra forma de ler essas palavras do verso 10 do capítulo 33 são essas. Eu vejo Deus aqui no teu rosto, meu irmão. Eu vejo Deus agindo com a minha vida. É pela presença de Deus que os rostos aqui se tornam luz. E quando a presença de Deus habita em nós, até os nossos inimigos são capazes de ver em nosso rosto o rosto de Cristo. Essa é a beleza da graça de Deus. Ela transforma agressores em irmãos, traidores em peregrinos, feridas em pontes, ou perseguidores da igreja em pessoas que vão plantar igrejas, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Eu quero encerrar pensando em como esse texto aponta para o nosso Salvador, para algo muito maior. Jacó e Esaú aqui, eles nos falam desse drama humano de pecado e reconciliação, mas também, de uma certa forma, prefigura a obra de Cristo, que é o verdadeiro irmão reconciliador. Jesus disse que nos chamava de irmãos. Em algumas vezes o texto bíblico nos recomenda olhar para ele como um irmão mais velho. Por exemplo, Paulo fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Jesus nos chama de irmãos e de amigos, embora nós saibamos o nosso devido lugar, sabemos que somos servos. Mas ele se coloca como o Filho de Deus, o único. E nós, como adotados, também somos filhos. E se somos filhos e ele é filho, somos o quê? Então, nesse sentido, Cristo é este que vem para nos destruir. Ele diz isso, inclusive, no Evangelho de João. É ele quem julga, não é o Espírito Santo, nem o Pai. O papel de julgar foi dado a ele. Mas, surpreendentemente, ao invés de vir para nos punir, ele vem para nos abraçar na cruz do Calvário. Haverá, sim, um momento de julgamento, de juízo, de destruição. Mas para aqueles que correm para os seus braços abertos na cruz, o que estes encontram não é juízo, é perdão. É restauração. E Cristo não veio apenas correndo ao nosso encontro, como foi na história do Esaú com o Jacó. Eu estou comparando Cristo com Esaú aqui com as devidas seguranças aqui, com os devidos cuidados. Obviamente que Cristo nem se compara com Esaú, mas no sentido de ser aquele que tem o direito da vingança, o direito do juízo, e que corre até você, e que nesta corrida poderia trazer certas coisas a você. Mas o que ele traz é a reconciliação. Quem traz a reconciliação é Esaú, não é Jacó. O ofendido foi Esaú, não foi Jacó.
O ofensor foi Jacó, desde o início, desde o ventre, no prato de lentilhas, e depois mentindo para o pai, mentindo para o irmão, mentindo para o sogro. E agora voltando, o ofensor é abençoado pelo ofendido. Se essa história não nos lembra da história de Cristo conosco, ela nos lembrará do quê? Nós somos os ofensores, não somos? Ele é o ofendido. Quem é que foi para quem? Ele veio a nós. Ele morreu por nós. A história dele é infinitamente mais constrangedora do que essa, porque é como se alguém, no tribunal da Palestina rural de 4.000 anos atrás, alguém teria que pagar fisicamente e ser morto pelo crime cometido. É como se Esaú dissesse, não, deixa o Jacó cuidar dos filhos dele, pode me matar. Foi o que Cristo fez por nós. Ele tomou o nosso lugar. Gregório de Nissa, que é um grande pastor, um grande homem de Deus, teólogo da igreja primitiva, já no comecinho da Idade Média quase, ele escreveu o seguinte num comentário dele a essa passagem: Cristo desceu para se fazer nosso irmão, reconciliando a si mesmo tudo o que estava separado, não apenas homens com Deus, mas homens entre si. E isso fica evidente também em outras cartas que nós temos no Novo Testamento, que na cruz o justo amor por injusto ou aos injustos é derramado. Cristo abraça quem o feriu e pelo sangue de Cristo ele une povos, famílias, irmãos, cônjuges, pais e filhos. E pelo poder da reconciliação que ele faz conosco, ele nos habilita a nos reconciliarmos uns com os outros. Porque se ele foi capaz de nos perdoar e nos reconciliar com ele, quem é aqui um de nós que pode dizer, não, eu não posso me reconciliar com fulano. Você não sabe o que ele me fez. A ofensa foi muito grave. Não tem perdão. Ele lá e eu aqui. Ainda que esse sentimento seja justo, porque certas ofensas realmente são muito pesadas e difíceis, mas conhecer o que Deus fez por você na cruz do Calvário tem que te constranger, a ponto de que a ofensa que você recebeu de quem quer que seja é menor do que a ofensa que você exerceu para com Deus. E esse poder de reconciliação está dentro de você. Ele habita em você. O Espírito que te levou a esta reconciliação é o Espírito que habita você. O poder para a reconciliação está em você. Então nunca diga eu não consigo. Não é você não consegue, é que você não quer. Você não quer ver aquela pessoa sabendo que está tudo bem. Você quer aquela pessoa queimando no inferno. Você quer o que é justo, aquela pessoa tem que pagar. E está certo. Só que o Senhor Deus já mandou alguém para pagar por ela. Jesus na cruz pagou o que você queria que ela pagasse. Do mesmo jeito que ele pagou por você. E assim como ele pagou por você e te perdoou, e pagou por ela, talvez, se ela viesse se converter, você tem que perdoá-la. Não há razões pelas quais nós podemos justificar a permanência nessa tensão e quebra e vida de não reconciliados. Eu quero concluir dizendo que, irmãos, lares feridos são encontrados na Bíblia, mas lares restaurados também são. A história de Jacó e de Esaú, ela não termina com perfeição. Eles seguem caminhos diferentes. Um vai para Seir, o outro vai para Sucot, no território de Siquém. Mas o reencontro foi real. O perdão aconteceu. Deus estava presente. Se você perdoar a pessoa que te feriu, não significa que você tem que voltar a ser o melhor amigo dela, agora amar aquela pessoa, se casar com ela, ou chamar para vir na sua casa toda sexta-feira comer pizza. Ela pode viver na Suíça e você no Alasca. Você não precisa nunca mais ver a pessoa na frente. Mas o perdão você tem que dar. Você pode ir para Seir e ele para Sucote. Mas você tem que perdoar. Você não pode guardar. Você não precisa... Porque amor não é sentimento. Quando a Bíblia diz que o perdão está ligado ao amor, a gente que não entende amor, a gente acha que amor é sentimento. Então, se eu perdoar, eu tenho que amar. Se eu amar, eu tenho que gostar. E eu não consigo gostar. Mas quem é que disse que tem que gostar? Não, Jesus falou para amar para os inimigos, eu tenho que gostar. Mas quem que disse que você tem que gostar dos inimigos? Amar inimigos não é gostar dos inimigos. Gostar não tem nada a ver com amar. Amar é decidir perdoar. É decidir, inclusive, dar a capa se a pessoa está com frio. É dar uma das suas maçãs se ele está com fome. É decidir cuidar da sobrevivência daquela pessoa que você ama, que você decide cuidar. É mais do que um sentimento. Alguns vão dizer que nem sentimento mesmo é. É a mera decisão de querer preservar a vida de alguém que não merece ser preservado. E é assim que Deus nos ama. Não é com sentimentos. Hoje, também existem muitos irmãos afastados.
Muitos casais afastados, casais em silêncio. Muitos filhos que não olham mais nos olhos dos pais. Ou pais que não conseguem olhar na cara dos filhos devido a certas ofensas que esses trouxeram e que nós, como pais, nunca nem pensamos em fazer com os nossos pais e a gente vê os nossos filhos fazendo com a gente. E, naturalmente, são os nossos filhos a quem amamos incondicionalmente. Mas aquela raiva surge no coração e nos leva a tratá-los de uma maneira diferente de como Deus nos ensina a tratá-los. Muitos Jacós e Esaús hoje também esperam por um gesto de reencontro, de uma ferida a ser tratada. E este Deus aqui de Gênesis 33, que é o capítulo da reconciliação, é o Deus que ainda reconcilia. E o Cristo da cruz ainda é aquele que corre ao nosso encontro. É aquele... Em Romanos 12, 18, Paulo diz, não é? Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O autor de Hebreus também no capítulo 12, né? Ele vai dizer, segui a paz, acho que é o 12, segui a paz com todos e a reconciliação, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A gente tem que buscar a paz. Se o outro quiser guerra, deixa o outro com a guerra dele, mas a gente fez a nossa parte. Bom, antes de eu orar encerrando, eu não consigo me esquecer daquelas palavras de Jesus para os fariseus, e os apóstolos ouviram também, que muitos naquele dia virão e se assentarão à mesa com o Filho do Homem, no reino de seu Pai. Se assentarão à mesa com Abraão, com Isaac, e quem mais vai sentar ali? Irmão, se o Jacó vai estar sentado lá, eu espero que tenha um lugar para mim, para você, para todos nós, porque não é por nós, é pela graça dele, né? É pela graça dele. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo que o Senhor faz por nós. Ó Senhor, visita os nossos lares, como o Senhor visitou a casa de Jacó. Que Tu mesmo quebres onde for necessário, para refazeres como instrumentos de reconciliação, pessoas que de repente estão feridas e quebradas. Restaura, Senhor, o amor entre irmãos, pais, filhos, esposos, esposas, e que ao olharmos o rosto do outro, possamos dizer, vi o Teu rosto, ó Deus, na face do meu irmão. Que nós possamos ver além do pecado na vida, mas de alguém que é imagem e semelhança de Deus, que também está sendo transformado, que também está lutando pela santificação, ou que talvez nem salvo seja e que também é carente da graça, como nós um dia fomos quando o Senhor nos salvou. Mas que nosso coração possa ser irrigado com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, e que a gente nunca se esqueça que as nossas lutas nesse mundo não são contra a carne ou sangue, mas contra esses espíritos que reinam, ó Deus, nesse mundo tenebroso, espíritos imundos, como Jesus os chamou. Que os nossos olhos estejam sempre abertos para enxergar bem. Que o nosso lar seja um lugar onde nós possamos viver para a Tua glória. Em meio às lutas e dificuldades que passamos, sustenta-nos, fortaleça-nos para a Tua honra e para a Tua glória. No nome precioso de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém.